Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, o capítulo 1. É um texto também bem conhecido nosso, mas que tem muito a nos ensinar. E toda vez que o lemos, temos aprendido verdades que vêm de Deus para os nossos corações. Livro de Josué, vamos ler do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Eu vou estar lendo na versão da linguagem de hoje, e os irmãos acompanham. Diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Verso 3. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Verso 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, e nunca o abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Verso 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Amém. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graça por este momento que estamos reunidos. Te damos graça também pelo teu amor e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, assim como pela porção da palavra que é lida nesta hora. Que o teu Espírito Santo, o grande instrutor, possa nos conduzir, nos levando ao entendimento nesta manhã para esta porção que nos foi dada. Que o teu nome seja glorificado em tudo aquilo que fazemos, para a glória do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Amados, se fôssemos dar um tema a esse trecho em que lemos da palavra de Deus, poderíamos falar de diversas formas. Poderiam surgir aqui diversos temas pela riqueza desses primeiros 9 versículos do capítulo 1 de Josué. Mas eu escolhi, ou se eu fosse dar um tema, eu diria que é a hora de mudar de fase para alcançar o objetivo maior. E o que seria esse mudar de fase? O que seria esse objetivo maior? O objetivo maior está vinculado àquele que deve ser o anseio de todo o cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro deve ter um objetivo maior, e esse objetivo maior é ser semelhante a Jesus. E mudar de fase porque os planos de Deus, o propósito de Deus, a forma como Deus criou o mundo, foi por fases e etapas. Assim Deus
trabalha. Em tudo na vida nós temos as fases. Sejam as estações do ano, sejam o nosso crescimento físico, passando de criança para adolescente, para jovem, adulto, até a velhice. E assim Deus fez com que tudo na vida se desse ou acontecesse por forma de fases. Não era diferente nesse texto aqui. O povo de Israel estava vivendo uma fase que precisava chegar ao fim. O povo de Israel tinha vivido a fase da escravidão e foi liberto, e estava vivendo a fase da peregrinação no deserto. Mas não foi para essa fase que Deus os chamou. E eles precisavam avançar. E então passar a viver a fase em que Deus havia desejado para eles, que era na terra de Canaã. Então o povo estava ali, precisava possuir a terra, mas precisava sair desse estágio em que eles estavam agora. Precisava abandonar esse estágio. Precisavam avançar, que seria mudar de fase. Mas isso não é tão simples assim. Embora seja necessário e precisamos ter essa consciência, precisamos avançar. Muitos são os sonhos que nós temos. Os sonhos em diversas áreas, seja no campo pessoal, no campo profissional, na família, nos estudos, mas não podemos deixar de sonhar, e sonhar grande, com a nossa vida espiritual. E esse tem sido um objetivo em que nós temos falhado muitas vezes. Temos deixado de lado em função de outros sonhos que são menores e passageiros. O sonho da vida espiritual precisa ser aquele que norteia todos os demais nossos sonhos. E este sonho é exatamente chegar na Terra Prometida. E isso se dá por essa busca incessante de se tornar semelhante, parecido com Jesus. E não podemos perder este alvo. Em que fase nós estamos nessa caminhada para sermos mais parecidos com Jesus? Algumas coisas interessantes nesse momento introdutório aqui, que me chama a atenção quando eu li esse texto, é que mesmo depois de termos uma experiência com Jesus, nós vivemos a fase do deserto, que não é ainda a fase do local que mana leite e mel. Ainda não é o local de descanso exato. Mas precisamos passar também por esta fase, por este momento, que é a fase de transição do deserto. E que é a fase em que nós estamos compreendendo qual é o nosso caráter da natureza caída. E aqui eu queria fazer uma analogia como essa Canaã, esta vida que se aproxima, que se assemelha à vida de Cristo, aonde estamos totalmente disponíveis ao Espírito Santo de Deus. E, portanto, ali nos deleitamos e vivemos uma realidade de uma vida frutífera, porque estamos literalmente firmados na Canaã celestial, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que é que precisamos, então? O que é que esse texto nos ensina? Qual o discernimento que precisamos ter, ou que ele nos orienta, para que possamos avançar e mudar de fase, deixar o deserto para trás e alcançar a Canaã celestial? Uma outra coisa importante nessa fase introdutória é que quando alcançamos a Canaã celestial, é que evidentemente estaremos prontos a vencer os nossos inimigos. E é por isso que a marca do deserto é uma marca ainda de tropeçar, de tropeçar, de tropeçar e levantar.
Porque o deserto não é este local em que estamos prontos para derrotar os nossos inimigos. E por isso fraquejamos tanto enquanto estamos vivendo ainda a fase do deserto. Mas quando chegamos em Canaã, estamos aptos, porque estamos cheios da presença de Deus para vencer os nossos inimigos. E o que esse texto nos ensina? O que é que ele nos mostra, o que é que ele nos dá como discernimento para avançarmos, transpassarmos o Jordão e alcançarmos a Canaã celestial? Vejamos aqui os 2 primeiros versículos novamente. Ele diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu vou dar a vocês. A primeira lição que temos aqui, irmãos, é que precisamos saber, o discernimento que precisamos ter aqui, ou o primeiro ensinamento que esse texto nos dá, é que precisamos saber que Deus está no controle de tudo, mesmo quando estamos em crise. E por que eu estou falando isso? O texto inicia fazendo questão de chamar a atenção e de reforçar uma ideia de que Moisés estava morto. E quem era Moisés para esse povo? O que representava Moisés para esse povo? Moisés era o grande líder, aquele que falava com Deus face a face, aquele que libertou eles do Egito, aquele que dava provisão àquele povo no momento das murmurações, das fraquezas, quando aquele povo estava desanimado, entregue, quando aquele povo estava com fome, quando aquele povo estava com sede, eles recorriam a Moisés. Moisés era uma referência importante para este povo. Este povo certamente esperava chegar até Canaã celestial com Moisés. E, de repente, Moisés morre. Uma crise estava instalada no meio daquele arraial. Será que Josué daria conta? Será que outra pessoa seria levantada com tal poder e relacionamento com Deus, de tal forma de conseguir transportar esse povo até esta promessa? E aqui o que esse texto nos ensina é que as crises vão chegar nas nossas vidas. Elas vão existir de diversas formas. E elas às vezes abalam a nossa confiança. Elas abalam a nossa segurança. Elas nos deixam desanimados. E essas crises podem ser de diversas formas. Pode ser a ausência de paz, pode ser um desemprego, pode ser as drogas. Mas o ponto principal que eu queria chamar a atenção aos irmãos para que construíssemos o raciocínio nessa reflexão desta manhã é a crise do desânimo, da desmotivação e do esfriamento espiritual. Isso precisa ser uma crise percebida por nós. Isso é uma marca também do final dos tempos. E nós precisamos enxergar esta crise para que os nossos olhos estejam voltados para Deus. Porque se nós ficarmos envolvidos no meio da crise, nós não avançaremos como devemos. Moisés está morto, mas é Deus que está no controle. Independente das crises que nos aconteçam, o que esse texto nos ensina é que nós não devemos parar de continuar a caminhar em direção ao alvo. Precisamos avançar sempre, e essa é uma lição que serve não só para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida natural.
Independente dos problemas que nos ocorram, precisamos entender que o que se espera da vida daqueles que são vencedores é que continuem avançando, mesmo diante das dificuldades. A questão aqui é a forma como nós reagimos ou agimos diante de uma crise. Perdeu o emprego, ficou com falta de confiança, está desanimado. É natural que você passe momentos dessa forma, mas o que você precisa ter em mente é que você não pode permanecer parado. Você precisa agir. Você precisa se movimentar em direção ao objetivo, que é reconquistar o emprego. Aqui o povo de Israel estava talvez vivendo este momento. Deus observa aquele povo desanimado. Depois de tantas intempéries naquele deserto, eles agora perdem o líder. Mas a palavra para Josué, é que eles não devem parar. A obra precisa continuar. A obra precisa avançar. Há uma promessa feita àquele povo. Eles precisam conquistar Canaã. E eles não poderiam ficar prostrados e desanimados ali. Eles não poderiam olhar para as circunstâncias. Eles precisavam olhar para Deus e avançar. E esta é a primeira coisa que esse texto nos ensina. As crises vão chegar até nós. Elas vão bater a nossa porta. Mas nós não podemos sentar e começar a inventar uma série de desculpas. Josué poderia dizer, como Moisés fez no início, que ele não estava pronto. Diante das diversidades, muitas vezes nós não nos achamos prontos. Não nos achamos capacitados, habilitados a superar aquela dificuldade que se apresenta a nós. Mas quando nós estamos assim, é um sinal de que nós não estamos olhando, de que Deus está no controle. Todas as vezes que nós esmurecemos, é porque nós desviamos os nossos olhos de quem está no controle. E por isso começamos a olhar muito mais para as nossas capacidades e para as circunstâncias. E por isso nos achamos despreparados para superar e para vencer o desafio que está diante de nós. E isso é ruim, porque isso nos leva ao estado de desânimo, que é uma advertência importante nesse capítulo. Esse texto vai nos ensinar muito acerca do desânimo, principalmente como um discernimento, para compreendermos que se estamos vivendo desanimados, algo está errado e precisamos buscar ajuda imediatamente. Precisamos agir de forma diferente, imediatamente, porque o desânimo vai de contra a esse caráter que está sendo formado na vida do crente, que é o caráter de Cristo. Ele é totalmente contrário, é um antônimo, por isso nós vamos ver aqui no texto por diversas vezes. Na mensagem que Deus está direcionando a Josué, uma mensagem de ânimo. Uma mensagem de ânimo. Moisés estava morto, mas a terra prometida precisava ser conquistada. E ela seria conquistada não porque existe Moisés, João, Maria, mas porque Deus está no controle. Essa foi a mensagem para Josué. Ele precisava entender que era Deus que daria a terra a Josué. Era preciso confiar e compreender que Deus é quem nos dá todas as coisas. Uma segunda coisa ainda que podemos aprender com esse texto é que é preciso sair do deserto, irmãos. E talvez a igreja esteja vivendo um momento, e aí eu falo igreja de Cristo no mundo de uma maneira geral, está precisando vencer essa etapa e sair deste deserto. Porque temos Cristo no deserto, mas esse deserto não é um local frutífero.
O deserto é um espaço estéril, por mais que você não seja conhecedor de geografia, você entende que o deserto é um local árido, seco, que não tem uma capacidade de produzir grandes coisas. Por isso a promessa daquele povo não era permanecer no deserto, era ir para Canaã, um local onde mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra que produzia frutos. O deserto é um local de passagem e ela precisa ser o mais curto possível. E às vezes nós estamos estendendo o deserto porque nós estamos tendo as mesmas atitudes que teve o povo de Israel. Atitudes de que precisam entender que quando aceitamos a Cristo, a natureza mundana precisa ser reconhecida e tratada no deserto, para que ao chegar em Canaã possamos vencer todos os nossos inimigos. Se nós não entendermos isso, nós vamos prorrogar o deserto. E foi isso que o povo fez. Prorrogou o deserto desejando o Egito. Prorrogou o deserto não entendendo e não discernindo os planos de Deus. Prorrogou o deserto porque começou a desejar voltar para trás. Tinha superado a fase da libertação. Era necessário superar a fase da peregrinação, de transição no deserto. O deserto é um local onde nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aceitamos a Cristo, mas nem sempre confiamos plenamente em Cristo. O deserto é um local para confiarmos plenamente em Cristo. Porque em Canaã eu só posso entrar se eu tenho fé suficiente em Cristo. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles não estavam conseguindo discernir que o deserto era este espaço de prova, de teste, para confiarem em Deus. Por isso o alimento era diário. Não pode guardar, porque amanhã Deus vai dar de novo. Era uma expressão de fé. Não guardar o seu alimento que caiu hoje para amanhã era dizer: Senhor, eu confio em Ti. Fazer longas caminhadas sem perceber que não existia nenhum lago, nenhum manancial, nenhum oásis, e sabendo que na metade dessa caminhada você sentiria sede, porque isso é natural, é fisiológico, você vai sentir cansado, você vai sentir sede, mas sem perspectiva de água alguma no caminho, era um sinal de que você estava confiando em Deus. Muitas foram as provas no deserto para que aquele povo aprendesse a confiar em Deus. E aqui a analogia que eu faço é que essa transição fala exatamente do quanto eu confio em Deus, mais eu tenho do caráter de Cristo formado em mim e mais eu vivo o manancial de Deus aqui na terra. A plenitude da Canaã celestial eu vou viver no céu, quando Cristo nos levar. Mas aqui na terra eu posso já viver a realidade do céu, pelo tanto da vida de Cristo que eu tenho formado em mim. Porque é menos do caráter pecador e mais do caráter divino, que é o que nós vamos viver lá. E esse é o objetivo que nós precisamos ter em mente e perseguir. E muitas vezes nós temos falhado nisso. E por isso nós permanecemos no deserto. Porque Deus continua testando para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E isso só é feito por meio da fé. Isso só é feito por meio da fé porque Canaã não está desabitada. Vai existir um esforço para desabitar Canaã
e viva a realidade física da terra. E essa realidade física da terra são os nossos inimigos. São os adversários que nós temos a cada dia. Entre eles, a incredulidade. É um dos inimigos que precisamos vencer para possuirmos a essência do céu em nós, que é Cristo. O Jordão precisa ser atravessado. Aqui no verso 2 ele diz: agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Jordão. Existia uma ordem de Deus ali, diante de algo que parecia um desafio. Assim como aquele povo já tinha tido o desafio de atravessar o mar, quando estava mudando de fase, saindo da escravidão para uma fase de transição e peregrinação, eles tiveram o mar diante deles. Impossível de ser passado a nado, carregando todas as suas coisas, com crianças. Aquilo era impossível para o homem. Assim como o Jordão também era. Transpor o Jordão não era uma tarefa fácil. Aos olhos humanos, ali estava mais um desafio impossível de ser alcançado. E aqui vem um segredo. A questão é, de novo, termos o discernimento de que é Deus que faz acontecer. Se nós não compreendermos que é Deus que faz acontecer, nós vamos olhar para os problemas e vamos desanimar. E quando nós desanimamos, a reação que nós temos é exatamente contrária à que Deus quer que tenhamos. A ordem é: agora vocês vão atravessar. A ordem para Moisés, quando saiu do Egito, foi que marchem. Mas quando nós estamos desanimados, qual é a reação que temos? Desanimar. O que é que o desânimo faz? Inércia. Você começa a ficar parado. Então você já não tem mais vontade de estar nos cultos, você não tem mais vontade de orar, você vai perdendo o prazer por estas coisas. Você já lê pouco a Bíblia ou quase nada, porque o desânimo faz você estagnar. Por isso a ordem aqui era motivar o povo. Ele precisava caminhar, ele precisava entender o alvo. O alvo era a terra Canaã. Você precisa entender que vocês saíram, vocês foram libertos da escravidão para a terra Canaã. Não é possível ficar no deserto. E é Deus quem vai fazer isso. Não desanime porque Moisés parou pelo caminho. Mas Deus vai fazer acontecer. E o deserto, irmãos, para sair dele estava diante daquele povo o rio Jordão. E eles tinham que atravessar. E aqui fala também de você compreender os planos de Deus e sonhar mais alto. O John Paul Lehmann tem um livro e uma frase que ele diz assim: sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo esforço. E ele tem um livro que chama O Sonho Grande. Ele sonhou em ser o dono da maior cervejaria do mundo e hoje é um brasileiro. E usando essa comparação esdrúxula, porque aquilo que eu estou falando é algo muito maior, eu posso dizer que como cristão nós devemos sonhar grande. E sonhar grande significa sonhar em ser semelhante a Cristo. E não podemos sonhar nada diferente disso, porque é isso que Deus quer para nós. Esse é o alvo, esse é o manancial que nos espera, ser guiado completamente pelo Espírito Santo de Deus como Cristo era. E então já não olharemos mais as coisas como olhamos hoje, porque teremos olhos de Cristo. Já não viveremos mais as expectativas por este mundo como vivemos hoje, porque temos os olhos de Cristo. E as coisas deste mundo já não serão mais tão importantes como elas são hoje, porque nós as olhamos com os olhos de Cristo. Por isso precisamos buscar o exemplo de Cristo. E veremos que
podemos fazer muito mais do que imaginamos, porque Deus está disposto a nos ajudar. E é por isso que Ele nos chama como se fosse, embora ainda não sejamos, ainda não alcancemos, mas Ele nos chama de santos, porque esse é o alvo, que sejamos santos, assim como Cristo foi separado, que sejamos um povo separado para Deus. Por isso precisamos agir. O tempo em que vivemos é um tempo para agir. Ao contrário de que alguns pensam ou vivem, aqui não é um ensaio, irmãos, do que vamos viver lá. Aqui é a materialização já do entendimento de como viveremos lá. Precisamos viver aqui. E por isso nós temos fraquejado, porque às vezes nós achamos que a vida é um ensaio, e às vezes no ensaio você não vai com o mesmo entusiasmo, você não vai com a mesma determinação quando a coisa acontece para valer. O problema é que quando perdemos tempo na vida, nem sempre teremos a oportunidade de volta para refazer ou fazer aquilo de novo. Por isso, tudo aquilo que fazemos no reino, precisamos agir de forma determinada, fazendo o melhor que temos, sem deixar nada para trás. Aqui o verso 3 e 4, aliás, ainda no 2, ele termina dizendo que entrar no Rio Jordão, terra que eu vou dar a vocês. Finalzinho do 2 aqui ele diz, eu vou dar a vocês. Esse é o entendimento de que Deus nos dará a vitória. É preciso saber que Ele nos dará a vitória. Né? E aí nós vamos desromantizar a vida. Por que é desromantizar a vida? Porque se eu estou falando em vitória, eu estou falando de uma batalha. Se eu estou falando de uma batalha, eu não estou falando de coisas confortáveis. Quando se vai para uma batalha, quando se vai para uma guerra, você não tem um cenário confortável. O único conforto é quando você chega ao final e você sai vencedor dessa batalha. Entre o sonho e a realidade, existe o Jordão. Aquele povo estava agora ali a um passo, depois de 40 anos caminhando pelo deserto, apenas o Jordão separava eles do manancial que Deus havia prometido. Então, entre o sonho e a realidade, sempre terá um obstáculo. E aqui Deus fala qual é o obstáculo, mas não diz a Josué como ele vai superar isso. Deus não disse a Josué, eu vou construir uma ponte, se acalme, durma tranquilamente esta noite, e amanhã existirá uma ponte pronta para que vocês atravessem o Jordão. Deus mencionou qual era o problema. Atravessem o Jordão e possuam a terra que eu vou dar a vocês. Mas ele não disse como ia fazer isso. Ele não deu nenhuma dica, nenhuma esperança a Josué, certamente ao povo. Josué transmitiu essa mensagem ao povo. Certamente quando Josué transmitiu essa mensagem ao povo, acredito eu, que a primeira pergunta dentro da nossa incredulidade é que tenhamos perguntado, como faremos isso, Josué? Talvez essa seria a minha, a sua pergunta, depois de sentado ali, de ouvir Josué fazer aquele discurso e dizer, se preparem que amanhã nós vamos possuir a terra prometida, e quando terminou, levantaríamos a mão e falamos, Senhor Josué, peraí, tem um rio aqui entre nós, é um rio caudaloso, é um rio extenso, não é fácil de atravessar, temos um monte de mercadorias, temos coisas, temos crianças, temos idosos. Como é que a gente vai fazer isso? Esses que chegaram lá, talvez não tivessem a lembrança, ouviam a história, mas não tinham a lembrança da experiência de passar no Mar Vermelho. Porque eram crianças ou nasceram no deserto.
A memória talvez fosse curta. Ouvia os relatos de Moisés, dizia assim, olha, Deus abriu o Mar Vermelho e a gente mudou de fase, saindo lá da escravidão para essa fase de transição. Mas ninguém viveu. Não era uma experiência deles. E certamente eles questionaram isso. Mas isso faz parte do jogo. Porque ali estava a oportunidade da manifestação da fé. Porque é a fé em Cristo Jesus que nos levará a voos maiores. É a fé em Cristo Jesus que nos fará transpassar o impossível. É a fé em Cristo Jesus que nos faz remover montanhas. É a fé em Cristo Jesus que nos faz derrubar Golias. Ali eles estavam diante do último teste para demonstrarem fé em Deus, no Yahvé. Assim como nós temos que demonstrar em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos dias de hoje. Não adianta ficar reclamando. Só que o Jordão pode ser muita coisa. Para eles ali, o Jordão era um rio, um físico. Algo que precisava ser transposto. Para nós, às vezes, é uma pessoa que nos tira do sério. É uma doença que nos deixa sem esperança. É um problema financeiro que nos faz dormir todos os dias de cabeça quente, sem saber como arcar com as coisas no dia seguinte. É um pecado específico que não sai e a gente luta e ele continua retornando. Ou o pior de todos eles, que é um relacionamento quebrado com Deus. É um relacionamento interrompido com Deus por essa fé que está esfriando. E nós não podemos viver ou deixar que esta realidade nos tome. Precisamos agir e transpassar o Jordão. Precisamos transpassar esse problema. E Deus está esperando que você manifeste fé nele. E ele vai te dar o recurso para você vencer o Jordão da sua vida. A vitória sempre é Deus que vai dar. Quem era o Jordão físico para deter o autor e criador de todas as coisas? Quem é a pessoa que lhe atrapalha? Será que ela vai resistir mais do que Deus? Quem é o problema financeiro que pode impor a provisão das suas coisas? Que doença é essa que não pode resistir a Deus? Nenhum desses problemas podem resistir a Deus quando a nossa confiança está em Deus. Essa foi a diferença. Davi disse, você vem a mim com armaduras, com espadas, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante caiu. Este é o ensinamento. E aí a gente vai chegando ao final, apesar de ter mais versículos, mas eles se repetem e a gente vai ver alguns aqui, que é preciso discernir a visão de Deus para as nossas vidas. Deus deu uma ordem clara, e a gente vê isso do verso 2 ao verso 4 para Josué. A ordem foi clara. O que ele tinha que fazer, para onde ele ir e quem ele tinha que levar. Ele tinha que levar todo o povo, não podia levar metade, não podia levar só os mais jovens. Ele tinha que levar todo o povo. Para onde? Para Canaã. Para a terra prometida. E quando? Agora. Deus disse a ele, ó, se prepara aí, vou te dar 30 dias. Não, você vai agora, Josué. Estou falando para você que você vai reunir todo o povo, vai atravessar o rio e vai entrar em Canaã. Agora. Isso não é para daqui a 30 dias, isso não é para daqui a um mês, isso não é para daqui a um ano, isso é para agora. E a gente precisa discernir a visão e os planos de Deus para nós.
que Deus tem dito para você? O que Ele tem falado? O que Ele tem revelado para você? Que talvez você não esteja atento, não esteja discernindo. Esse sinal está batendo o tempo todo e talvez você não esteja percebendo ainda. E que você precisa começar a estar mais atento àquilo que acontece ao seu redor, porque Deus pode estar usando as coisas, as pessoas e as circunstâncias e até mesmo a crise para falar o que Ele quer da sua vida. E eu não tenho dúvida que isso vai arder no seu coração, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer que estejamos despreparados. Ele falou isso porque Ele queria aquele povo preparado. E assim Ele quer comigo e com você, que estejamos preparados. E aí a gente chega ao ponto central desta mensagem, que a gente vai ver nos versos 7, 6, 7 e 9. É preciso viver uma vida cheia de ânimo e coragem. É preciso viver uma vida cheia de ânimo e coragem. A gente já aprendeu que todas as vezes que em um texto bíblico algo se repete, é porque aquilo é importante. E aqui ele diz, no verso 6, seja forte e corajoso, na minha versão. No verso 7 ele vai dizer, seja forte e muito corajoso. E no verso 9 ele vai dizer, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Por que que Deus repete isso tantas vezes? Porque aquele povo que ficou no deserto, irmãos, era porque era um povo desanimado. Aquele povo se deixou vencer pelo desânimo e ficou no deserto. O desânimo foi tão grande que o cidadão passa a lembrar das cebolas e pepinos do Egito, em que ele comia debaixo de uma opressão tremenda. Ele tinha a cebola e o pepino, é verdade. Ele tinha. Mas debaixo de uma dura opressão. Mas o desânimo era tão grande, ou seja, a falta de discernimento dos propósitos de Deus para a vida dele, era tão grande que ele desejou retornar para o Egito, por não discernir os propósitos de Deus na sua vida. Por isso nós devemos viver uma vida cheia de ânimo e coragem. E esse é o cerne, é o ponto central, porque o desânimo nos impede de atravessar o Jordão. Se aquele povo chegasse ali, irmãos, mesmo tendo vivido a experiência do Mar Vermelho, era capaz daquele povo murmurar de novo e não atravessar o Jordão. Porque aquele povo que ali estava não tinha experiência prática, eles não viveram na prática. Alguns outros, né? O próprio Josué era jovem, era menino quando passou por aquela experiência. Mas a maioria nasceu no deserto. Não viveu a experiência. E Deus não queria que aquele povo sofresse do mesmo problema que o anterior sofreu, do que morreu no deserto, do que permaneceu no deserto porque teve esse desânimo. Em Marcos 5, 24, tem uma experiência da mulher do fluxo de sangue. E depois que Jesus cura aquela mulher, nós conhecemos esse episódio, uma das suas frases finais é que ela tenha ânimo. Talvez mesmo sendo curada agora, aquela mulher talvez estivesse diante de um desânimo, que era o que vai acontecer comigo, perdi tantos anos da minha vida com esse problema, tanta coisa ficou para trás, recomeçar agora, mas a palavra de Cristo para ela foi, tenha ânimo, para recomeçar. 1 Samuel 36, você pode conferir depois. Davi chega com seus homens em Ziglag, e os amalequitas já tinham destruído tudo, já tinham levado cativo os filhos e as esposas. E no verso 6 vai dizer que os soldados de Davi ficaram tão desanimados que pensavam em apedrejar Davi, como quem colocasse a culpa nele por aquele ocorrido. Mas a Bíblia diz ali que Davi confiou em Deus e Deus reanimou Davi.
Porque Davi estava entrando no mesmo espírito do pessoal. Aquela vibe ali, todo mundo negativista para baixo. Davi entrar naquilo, mas Deus reanima Davi, dá coragem a Davi. E aqui tem uma coisa importante, o ânimo e a coragem, eles sempre andam juntos. Eles não andam separados. Né? Então, não existe alguém animado e sem coragem. Não existe o corajoso desanimado. Não existe. Os dois andam juntos. Quem te anima é porque ele está com coragem para ir. É por isso que ele te anima. Vamos lá, bate nas costas, é tranquilo, cara, vamos, dá para fazer sim. É difícil, mas a gente consegue. Ele está sempre animado, ele tem sempre a coragem para avançar. Por isso que a ordem aqui para Josué o tempo todo é ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Você precisa vencer. A gente precisa ter este ânimo no coração para avançar. E Josué diz aqui algumas coisas pelas quais precisamos manter para que o ânimo permaneça sempre nas nossas vidas. Verso 6. Ele diz: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi. Aqui é uma promessa. E promessas produzem ânimo. Você tem uma promessa de receber algo. Deus estava falando ali para Josué, você vai liderar esse povo. Existia uma promessa dele ser o líder, ele iria substituir Moisés para que aquele povo alcançasse a terra prometida. Na nossa vida, o ânimo é produzido quando nós temos promessas. Deus tem uma promessa para nós, que é não nos deixaria órfãos. Eu e você, nós não estamos só. O Emanuel está conosco todos os dias, disposto a nos ajudar. Basta crermos. Basta crermos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, nós seremos abençoados por Ele. A segunda coisa está no verso 7, que gera ânimo. O verso 7 diz: ser forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer coisa. Aqui ele está dizendo que o ânimo é gerado quando nós começamos a agir e a viver de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Se nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, você vai ter ânimo, porque você vai perceber as coisas acontecendo. O seu olhar não estará nas crises, mas estará em Deus. Você vai perceber os cenários abertos, porque a palavra de Deus vai nos dar certeza dessas coisas. E o verso 9, outra coisa que ele fala aqui que mantém o ânimo, ou seja, o resultado. Ele sempre fala, seja forte e corajoso. Por quê? E ele vai dizendo por quê. E ele vai dizer, ser forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você em qualquer lugar que você for. Essa promessa nós também temos. Só que ele está dizendo aqui, esteja sempre animado, porque Deus está com você todos os dias. Precisamos estar animados porque a presença de Deus é ativa em nós. E Ele não falha. Ele não falha. Nós podemos falhar, mas Ele não falha. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Ele está com você todos os dias. E por fim, termino com isso, precisamos seguir a caminhada conforme a palavra de Deus. Não podemos perder isso de vista, irmãos. Para cruzar o Jordão, não basta apenas ter coragem. É preciso estar em santidade. Aquele povo ficou, porque não viveu a santidade. Essa geração que nós vivemos, que recebe tantas classificações
negativas e que às vezes nem elas se percebem. Alguns chamam até de geração Coca-Cola, embora eu acho que geração Coca-Cola foi a minha, tem até a música de Renato Russo que falava sobre isso. Vivemos uma geração que é fanta, sem graça, sem sabor. Uma geração que é virtual, sem calor. Uma geração que é geração shopping center, como alguns autores falam. Mas eu acho que o mais triste de tudo isso tem sido uma geração que está sendo formada, que é uma geração de analfabetos espirituais. E muitas vezes de uma igreja que é um analfabeto funcional espiritual. Pessoas até que falam e repetem citações da Bíblia e dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas pessoas que não sabem o significado e não sabem discernir nada do que esses textos dizem. Pessoas que até conhecem a Bíblia, porque leram em algum momento ou porque ouviram em algum momento, mas não possuem o discernimento. São os analfabetos funcionais da palavra de Deus ou espirituais. Temos sido uma geração de analfabetos espirituais. E não podemos atravessar o Jordão assim. Precisamos crer em Deus. Crer em Cristo Jesus. E de que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam e se aproximam dEle. O resultado, o sucesso, o benefício é daqueles que se aproximam dEle. Ele vai conceder a bênção dos que estão próximos a Ele. E essa proximidade se dá por meio da comunhão da fé que temos em Cristo Jesus. E aí Josué conclui com alguns princípios que precisamos reforçar e entender nesta noite. O primeiro está no verso 8. Ele diz: fale sempre do que está escrito no livro desta lei. Estude esse livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. A primeira coisa aqui que Josué recebe de Deus é que ele precisa meditar. Quando? De dia e de noite. No 7:8 fala dessa ação de agir, mas como agir? Como fazer? E aqui ele diz: seja forte, muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar que for. Como nós devemos fazer essa realidade da palavra de Deus? Não se desviando dela. Ao invés de se afastar, se aproximar. Use o termômetro para analisar se você tem estado mais perto ou mais longe. E no verso 8 ainda ele fala sobre falar. Fale sempre do que está escrito neste livro. Né? Sem cessar. Falar sempre significa sem cessar. Nós que somos professores, nós entendemos isso. Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Porque mais eu preciso estudar para poder dar algo a alguém. Então, esse sem cessar, falar sem cessar, requer preparar. Então, se eu não meditei antes, se eu não me preparei, eu não tenho como falar. E qual é o resultado de tudo isso? Os próprios versículos falaram: você terá sucesso em tudo que você fizer. O Jordão, que parece algo impossível, intransponível, passará a ser algo muito simples de se fazer. E aí, quero terminar com estas últimas palavras, dizendo que nós precisamos reativar esse sonho grande. Todo cristão deve reativar o sonho grande de ser semelhante a Cristo. Se você se perdeu com esse sonho em algum lugar, você precisa ter isso. Você precisa resgatar isso de volta. O propósito seu de vida é ser semelhante a Cristo. O da casa, o do carro, o do emprego, o de ter títulos, vem depois
de você estar executando diariamente o seu sonho de ser parecido com Cristo. Ele é o alvo, e assim precisamos ter. E quero lhe motivar, dizendo que haverá crise, sim. O percurso será marcado por dificuldades, porque fazem parte do teste que te levam a crer cada vez mais em Cristo Jesus. E tenha certeza que aquele que começou a boa obra há de terminar na sua vida. Seja forte e corajoso. Esforço fala-se manter o foco na palavra. Isso é esforçar. Esforce em quê? Em manter o foco na palavra. E o ânimo, a fé em Cristo Jesus. Deus nos abençoe